Este é um dos materiais mais estranhos que já vi. Não é nada pegajoso, você nem consegue colar como uma fita comum. Mas se eu colocar isso sobre este tomate? Ele segura. A menos que você vire de cabeça para baixo, nesse caso ele simplesmente cai. Agora, ele só gruda em frutas? Não, ele gruda em uma garrafa de água ou em um pacote de salgadinhos, basicamente em qualquer superfície aproximadamente lisa. E isso acontece porque esse material foi feito para imitar a pele de uma lagartixa. A pele artificial de lagartixa foi criada no laboratório do professor Mark Cutkosky, em Stanford. E agora ela foi usada em garras robóticas, em pequenos robôs que conseguem puxar muito mais do que o próprio peso e em um robô que flutua pela Estação Espacial Internacional. E até mesmo permitindo que uma pessoa escale uma parede de vidro ao estilo do Homem-Aranha. Tudo começou com uma competição para criar um robô que subisse uma parede vertical sem usar sucção. Aqui está a fita adesiva, todo mundo conhece. Você aperta, ela gruda bem forte e depois puxa para tirar. Aqui está o material de lagartixa. Primeiro você percebe que ele não é pegajoso, mas se eu levantar pelo meio, consigo erguer a bola de futebol. Você pode dizer, bom, você faria isso se tivesse a outra fita adesiva, certo? Sim, mas mesmo com ela, isso não funcionaria. E isso é importante, porque se você é um robô pequeno tentando escalar uma parede, não pode se dar ao luxo de ter algo como chiclete nos pés, porque aí cada passo que você dá é um esforço. O que você quer é algo que só agarre quando você precisar. E esse é basicamente o princípio do nosso adesivo inspirado na lagartixa. Este é um dos primeiros protótipos do robô StickBot inspirado na lagartixa. Isso nos levou a um longo esforço para entender o que faz a adesão da lagartixa funcionar. Ter algo que agarra, mas não é pegajoso. As lagartixas são escaladoras incríveis. Elas sobem paredes e até andam no teto, mas por muito tempo nós não sabíamos como elas faziam isso. Elas não usam pelos ou espinhos como as aranhas ou outros insetos. Você pode pensar que elas teriam pequenas ventosas nas pontas dos pés, mas a aderência delas é muito mais forte do que a das ventosas. A lagartixa consegue sustentar seu peso usando só parte de um dedo do pé. É possível entender como isso funciona ao dar um zoom no dedo do pé de uma lagartixa. Essas são chamadas de lamelas. São regiões de hastes, que são chamadas de setas. E as setas se ramificam nessas estruturas incrivelmente finas, chamadas de espátulas, que têm menos de 1 micrômetro de largura. E isso é importante porque o princípio físico que elas usam para grudar é, na verdade, incrivelmente fraco. Diferente da ligação iônica, em que átomos se atraem por serem positivos e negativos. Não é nenhuma ligação de hidrogênio como na água, onde parte da molécula é levemente positiva e outra levemente negativa. Não, os lagartos gecko dependem da atração entre átomos neutros. Então, como isso funciona? Um lagarto gecko sobe por uma janela de vidro. Tanto os átomos do lagarto quanto os do vidro são neutros. Porém, em determinado momento, os elétrons de um átomo não ficam distribuídos uniformemente ao redor do núcleo e podem se concentrar mais de um lado do que do outro. E isso faz com que o átomo fique momentaneamente um pouco carregado positivamente de um lado e um pouco carregado negativamente do outro lado. Se houver um átomo vizinho próximo, como um átomo do vidro a alguns nanômetros, essa carga pode induzir um desequilíbrio complementar no átomo do vidro. Então agora os elétrons do átomo de vidro são atraídos pelo núcleo do átomo do gecko, e vice-versa. Existe uma força de atração muito fraca entre o gecko e o vidro, e isso é conhecido como força de Van der Waals. As forças de Van der Waals explicam, em parte, porque blocos e peças lisas de aço podem grudar. Ela está sempre presente. Se você tem carro, pode colocar folhas de vinil no vidro traseiro para proteger crianças do sol. Isso também é força de Van der Waals. Geralmente não percebemos as forças de Van der Waals. Nós não as sentimos com os nossos dedos, porque, pelo menos na escala molecular, nossa pele é incrivelmente irregular. Tocar um pedaço de vidro é como colocar uma cadeia de montanhas em cima de uma superfície plana. Não há muitos pontos de contato próximo. Os lagartos gecko superam isso usando todos aqueles pequenos ramos. Isso significa que, quando o gecko toca o chão, a área de contato é grande e muito próxima, como se estivesse derramando cola na superfície. Certo, e é isso que faz a aderência funcionar.
Hoje, é impossível replicar as estruturas ramificadas do lagarto geco. Não conseguimos o que o geco tem. Nós não conseguimos. Aquela estrutura ramificada bem fina. Estrutura ramificada complexa, mas podemos fazer uma aproximação mais simples. Sob um microscópio, você pode ver que o adesivo artificial de lagartixa é coberto por fileiras de bordas afiadas. As pontas têm cerca de 1 ou 2 micrômetros de largura, isso é 100 vezes mais estreito do que um fio de cabelo humano. Para criar estruturas tão finas, é necessário um processo trabalhoso. Um bloco de cera é usado como base para um molde, e então uma lâmina de barbear é pressionada repetidamente no bloco, criando entalhes em forma de borda. Um polímero de silicone é despejado no molde e um material de suporte é anexado. Isso daqui é silicone? Isso se chama Silgard 170. Beleza. E é um tipo de silicone, sim. Após cerca de 24 horas, o adesivo está curado e pronto para uso. E é assim que ele fica. Porém, o molde só pode ser usado algumas vezes antes da qualidade do adesivo cair, exigindo recomeço. Essa estrutura de cunha afiada tem uma propriedade interessante. Quando você a aproxima de uma superfície, a única parte em contato são essas pontas. Portanto, ela não é pegajosa porque não há força de van der Waals significativa. Ao aplicar uma carga de cisalhamento, todas essas pontas se dobram e conseguimos uma área de contato bem maior, praticamente contínua. E assim como o geco, temos algumas forças de van der Waals para trabalhar e é isso que nos dá a aderência. Para o adesivo grudar, puxe paralelo à superfície, usando a força de cisalhamento. Você deve puxar na direção em que vai dobrar as bordas para que toquem a superfície. Se puxar em outra direção, não vai grudar. Isso faz com que seja fácil puxar o adesivo diretamente da superfície. Quero dizer, basicamente não há força de contato. Por isso limpamos apenas com fita adesiva, porque a fita não gruda. No Silgard. Mas as partículas de poeira grudam. Eles usaram essa propriedade para criar um robô incrivelmente pequeno e leve chamado Microtug. Ele pesa apenas 17 gramas, mas é capaz de puxar um peso de 20 quilos. Isso é o equivalente a um humano rebocando uma baleia azul. Apenas 6 desses minúsculos robôs conseguem rebocar um carro. O adesivo de lagartixa fica sob os microtugs e, ao puxarem o carro, o material entra em cisalhamento e adere firmemente ao chão. Mas, à medida que o carro avança, a força de cisalhamento diminui, e assim fica fácil para o robô se levantar e se mover para frente. A força de tração depende da área do adesivo em contato com a superfície, por isso, eles criaram um método para medi-la usando luz no acrílico. Então o que ele faz é iluminar o LED através do acrílico, e sempre que há contato com a superfície, ele interrompe um raio e mostra exatamente onde está a área de contato. Uma polegada quadrada de área de contato pode suportar o peso de cerca de 4,5 kg ou 10 libras. Como o adesivo é focado em segurar um objeto, 2 pedaços de adesivo são fixados em direções opostas. Quando você puxa para cima, nos 2 lados sofrem cisalhamento e aderem. 2 blocos opostos de adesivo foram testados em um robô na Estação Espacial Internacional. Ele se chama Astrobi. Pense nele como um drone, um Vant que usa apenas um ventilador para se mover na Estação Espacial Internacional. E a ideia é que ele poderia estar lá para gravar vídeos ou buscar algo para os astronautas. Nossa proposta foi: que tal se ele pudesse flutuar suavemente e se prender a uma parede, por exemplo, ou pegar uma caixa grande? Nosso objetivo é fazer com que aquele LED azul fique verde. Como não há gravidade, você realmente não precisa de muita força. Mas você quer conseguir segurar delicadamente e soltar com facilidade. Então, levamos os adesivos geco para essa Estação Espacial Internacional e eles funcionam tão bem lá em cima quanto aqui embaixo. Isso foi ao espaço, esteve na Estação Espacial. Isso permaneceu na Estação Espacial por 1 ano e meio. Uau! Esse princípio pode ser estendido para 3 pedaços de adesivo, de modo que, quando você puxar todos eles, eles podem grudar em uma superfície plana. Quando está em repouso, essas coisas ficam um pouco levantadas e quando você puxa, elas ficam mais achatadas, certo? Toda a almofada não toca porque ambas as superfícies não são perfeitamente planas. E aí, quando você ativa... Ah, sim, eu consigo ver perfeitamente. Então, vou desligar a energia, assim não vai ter absolutamente nenhuma energia ligada, e ainda assim eu conecto a superfície. Achei que precisasse manter o motor ligado, mas ele apenas trava na posição, certo?
Enquanto houver um pouquinho de tensão, ele simplesmente fica ali para sempre. Existem muitas aplicações potenciais para esse material, mas a mais óbvia é para as garras robóticas. Como o adesivo gruda bem com pouca força de cisalhamento, é ideal para pegar itens delicados como frutas e verduras. Estes adesivos foram feitos para serem como se fossem palmas inteligentes de lagarto, basicamente, então estamos tentando agarrar com o mínimo de pressão possível. A gente nem chega a acionar o mecanismo de catraca ali, então é menos de 1 Newton. Ele também pode pegar objetos grandes e segurar uma bola de basquete com a mão. Será que o adesivo de lagartixa pode puxar um carro? Eles prenderam este aqui a esta corda, que está conectada a um guincho aqui, mas o guincho na verdade não está fixado. Ele está preso a 4 pedaços de adesivo de lagartixa, que estão apenas apoiados neste cano. Então a pergunta é: será que esses 4 pedaços de adesivo de lagartixa conseguem ancorar o guincho enquanto ele puxa o carro de volta? Ah, sim, está se movendo. Uau! Posso tirar isso? Como se não tivesse nada segurando isso. Isso é louco! Mas é claro, a aplicação que todo mundo quer é poder escalar um prédio, e esse foi, na verdade, um projeto de doutorado do estudante de pós-graduação Elliot Hawks. Foi desafiador porque ele precisava manter adesivo de lagartixa suficiente no vidro o tempo todo para sustentar o seu peso. Me avise se quiser que eu tente escalar um prédio com adesivo de lagartixa e talvez até vá um pouco mais rápido.